Pablo, prazer estar falando contigo. A gente marcou esse bate-papo para falar sobre as estratégias jurídicas relevantes nesse momento de crise e, obviamente, existem alguns pontos que não poderão ser deixados para trás, né? Os aspectos trabalhistas, os aspectos tributários, os aspectos comerciais e as medidas de recuperação também que serão relevantes no momento pós-pandemia, né? Quando a gente começou a discutir sobre a possibilidade desse bate-papo, eu me lembrei muito de quando eu estudava no mestrado Recuperação Extrajudicial de Empresas. E acho que a gente vive exatamente um cenário desse, onde nós temos que pensar em medidas para reduzir custos, medidas para contornar a crise, mas também medidas de retomada. Muito bom estar falando contigo. Perfeito, Vinícius. Muito bom falar com você também. Estamos aqui em países diferentes, mas conversando sobre um assunto que está super em voga, pegando todo mundo, né? Todos os empresários muito preocupados. E o mais interessante disso tudo é que a gente não estava preparado, ninguém estava preparado. Então fomos todos pegos de surpresa, né? E a gente tem conversado muito com muitos empresários e, assim, realmente, cada dia é um dia a ser vencido. Porque as medidas foram muitas, as decisões são muitas, né? Elas mudam todo dia, então todos os dias a gente tem que rever as decisões que foram tomadas para ver se elas estão no caminho correto, né? Para que as empresas elas não fiquem mais sufocadas do que já estão. E como você disse, são várias medidas, né, tributárias, trabalhistas, que os empresários têm à mão para estar aproveitando e tentando fazer com que o negócio continue. Sim. Uma coisa que você falou, achei hiper interessante, né? Ninguém estava preparado, né? Nós podemos falar com tranquilidade, nós somos sócios em vários negócios, e nós sempre temos nas nossas empresas uma reserva de contingência. Mas é uma Sim. reserva de contingência para uma situação inesperada, mas ninguém imaginava um lockdown, enfim, uma paralisação total das atividades, né? Então, por mais que nós fôssemos precavidos, igual nós, existem inúmeros empresários, o cenário atual ele é inimaginável, mas não adianta chorar o leite derramado, como fala aí na nossa querida Minas Gerais, né? Nós temos que ver como seguir em frente e como superar isso. Você, como um excelente advogado trabalhista, as medidas que foram lançadas pelo governo, acho que seria interessante você comentar o que o empresário pode lançar a mão e tentar usar de ferramentas para superar esse momento de dificuldade. Olha só, Vinícius, são basicamente duas medidas provisórias editadas pelo governo federal que trouxeram aí uma série de, não vou dizer reforma, mas uma série de mecanismos trabalhistas para que as empresas possam lançar mão disso e tentar reduzir o custo de alguma maneira, né? Nessas medidas, foi dito, né, os empresários podem fazer redução de salário, suspensão do contrato de trabalho, dar férias individuais, férias coletivas, antecipar os feriados, fazer banco de horas. Então, são vários aspectos que os empresários podem lançar mão disso para tentar passar esse momento tão difícil. Agora, muito interessante, Vinícius, é porque não existe uma fórmula geral para todas as empresas. Né? Aqui, como nós temos muitos empresários, são nossos clientes, a gente teve que customizar, né? Fazer um apanhado das informações dos clientes com as informações que o governo forneceu para que a gente fizesse isso para cada empresa.
né, para cada segmento, por exemplo. Então, tivemos empresários que preferiram férias, tivemos empresários que preferiram fazer a demissão dos funcionários, tivemos empresários que preferiram fazer banco de horas. Então, a gente teve uma série de atitudes tomadas aí para cada segmento, por cada empresário, né? E a gente ajudou o empresário a fazer isso, tá? Customizando e para cada situação. Sim, algumas medidas elas foram interessantes que elas deram tempo, né, para que o empresário pudesse absorver, igual a questão do diferimento do FGTS, né, a possibilidade de ficar 3 meses sem pagar e poder pagar isso em meses futuros. É, Sim, além disso, é uma também, estratégia hiper interessante, né? também o Simples Nacional também, né, ele foi prorrogado aí por 3 meses também, com início de pagamento agora no final desse ano, então é um alívio, né, para o caixa da empresa, né, e assim, são medidas que o empresário lança a mão, mas ele não pode esquecer de que essas contas vão chegar. É isso aí. Né? Elas vão chegar. Então, assim, é uma prorrogação, não é uma isenção. Isso aí. Né? Então, nós vamos ter que pagar isso daqui a um tempo. Então, é importante que a empresa esteja bem saneada, os custos bem baixos. Né? Se você tem condição de guardar esse dinheiro, guarde esse dinheiro, porque essa conta vai chegar para ser paga. Sim. Igual a questão também das férias, né? Teve a possibilidade de colocar o adicional de férias para o final Sim. do ano. Então, de alguma maneira, algumas contas nós estamos apenas empurrando essas contas um pouco para frente, para ganhar fôlego. Mas Perfeito. elas vencerão. Perfeito. A maioria das contas estão sendo jogadas para o pagamento futuro, mas elas vencerão. Outro Né? detalhe, Pablo, que você falou, muito importante, né? A gente teve a possibilidade das reduções. E é importante falar que esse momento é um momento delicado, não só para o empresário, como para o trabalhador também, né? Todos nós temos as nossas obrigações. As reduções de salário, uma parte delas o governo ele está compensando. A gente está percebendo que existem perdas e perdas importantes, né? Essas reduções são acumuladas com reduções de jornadas e existe também as suspensões dos contratos de trabalho. E, pelo que eu percebi, eu queria que você confirmasse, né, tanto essas reduções quanto as suspensões, o empresário, de alguma forma, ele economiza, mas ele tem que entregar um benefício para o trabalhador, que é a estabilidade correspondente a esses períodos de redução e suspensão. É isso mesmo, né? Perfeito, Vinícius. É exatamente isso. Né? Pelo período de redução ou suspensão, nós temos que dar essa estabilidade para o funcionário. Então, acaba sendo uma via de mão dupla. Né? A gente faz alguma economia, né? Mas também garante a continuidade do contrato de trabalho daquele funcionário. Agora, existe também todo um lado humano, né, Vinícius? Que a gente sempre levou muito em consideração, mas e que nesse momento tem que ser muito bem preservado. Né? Então, por exemplo, o governo está realmente recompondo parte dessa redução. Né? Então, tudo isso sendo feito para que também o colaborador, o funcionário, não fique totalmente desamparado. Né? Mas eu entendo que, com isso, as perdas estão sendo divididas, né, entre todos. Né? Sim. Um detalhe aí que é importante para o empresário, no momento dele fazer o planejamento de reduções e suspensões, ele tem que conseguir, de alguma maneira, também visualizar a continuidade dessa atividade, porque talvez fazer uma redução ou uma suspensão de maneira precipitada vai tirar dele o direito de cortar aquela vaga a curto prazo. Então, ele tem que, de fato, planejar de maneira completa com as ferramentas que tem, como você colocou muito bem no início. Cada caso é um caso, não existe uma receita. Não existe receita de bolo. Né? A gente tem que fazer a customização para cada empresa. Então, a redução e a suspensão tem que ser realmente muito bem planejada, muito bem feita. Por quê? Caso aquela vaga ela não seja mais necessária na empresa,
se a empresa optar por fazer o desligamento daquela pessoa, ela tem que indenizar o salário correspondente ao tempo de estabilidade, tá? Então, assim, a empresa, hoje em dia, ela tem que estar trabalhando muito enxuta, né? Realmente com as peças que são imprescindíveis. É por isso que o planejamento é tão importante. O Pablo, e com relação à regulamentação do home office, né? O que era uma exceção se tornou, de repente, a regra. A regra é uma reviravolta enorme, né? A gente teve aí em 2017, né, a questão da reforma trabalhista trazendo o teletrabalho para dentro da CLT, uma coisa que não era regulamentada, e houve aí uma série de resistência, e hoje a gente vê que isso não é opção, hoje é a obrigação para que as empresas continuem, porque o risco de continuar com todos no mesmo espaço é muito alto, né? Então, hoje a gente vê um home office como a melhor saída. E é preciso também fazer uma estruturação para que isso funcione, né? Um adendo ao contrato de trabalho, e aí tem várias regras que as empresas devem seguir para que isso funcione de maneira legal e que ela não seja penalizada no futuro, né? Mas o home office ela realmente virou aí a regra, né? Você vê que todas as empresas estão adotando isso, as empresas que ainda podem funcionar, claro, e é por isso que nós vemos ruas vazias, né? A falta completa de pessoas circulando, justamente por esse fato, né? Muito importante. E eu percebo que é uma tendência que ela vai permanecer, é uma nova realidade pela dificuldade, muitas vezes, de deslocamento em grandes centros e também no momento de retomada, né? Porque ontem mesmo a gente já estava discutindo e trabalhando no próprio plano de retomada da Bicalho, né? A nossa realidade nos nossos escritórios, e a gente estava vendo como acomodar a equipe de forma segura e para poder trabalhar com efetividade. E uma das possibilidades que estão na mesa, né, que nós estamos discutindo, é a possibilidade, talvez, de ter um rodízio da equipe entre home office e o trabalho em loco. Então, isso não é uma realidade nossa, eu acredito que é a realidade de todas as empresas, porque você tem um escritório dimensionado para o tamanho da sua equipe, ele não é grande demais, de maneira que a gente vai ter um super distanciamento social. Então, isso tudo vai ter que ser muito bem equacionado, né? Perfeito. E olha, lembrando que a gente está no mês de maio, começo de maio, né? A gente não sabe até quando nós vamos estar nessa situação da pandemia. E eu acredito sim que algumas coisas elas realmente vieram para ficar e vão revolucionar o nosso dia a dia, né? Modificando o que existia antigamente. Então, o home office é uma delas. Eu acredito também que a digitalização das empresas, consultas, tele, através dos mecanismos digitais. Teleconsulta, né? Exato, reuniões Videoconferências. vão ser feitas online. Então, eu acredito que esse tipo de coisa vai continuar existindo muito mais forte. E o que a gente estava comentando outro dia, Vinícius, muito interessante, é que algumas empresas já estavam adaptadas a isso, já faziam isso, então elas não sentiram tantos efeitos. Outras empresas estavam caminhando para isso, e aí elas tiveram que, desesperadamente, finalizar esse processo, né? E outras que nunca tinham pensado nisso, e tiveram que, da noite para o dia, literalmente, se adequar a isso, né? E muitas não conseguiram, né? E talvez não consigam fazer isso. Então, assim, essas tendências, né, o empresário ele tem que estar muito atento. E ele tem que estar sempre procurando se aperfeiçoar, né? Então, por exemplo, agora as audiências de conciliação aqui em Minas já vão ser feitas através de vídeo, né? Então, a parte vai receber um link da justiça, vai acessar esse link,
né? E o advogado vai estar no escritório dele, a parte vai estar no escritório, né? E o juiz vai estar no escritório dele, né? Então vão estar em 3, 4, 5 lugares diferentes participando do mesmo momento. E talvez essa seja a tônica. Para que fazer a parte se deslocar para o fórum, para a justiça, né? Geralmente muito trânsito, geralmente lugar muito cheio, abarrotado, né? Então, hoje em dia isso é impensável e talvez essa seja a tônica daqui para frente. Agora, um ponto interessante, né, fazer uma brincadeira, os juízes vão ter que cumprir a hora da audiência, né? Perfeito. Eu, como advogado, já esperei horas. Qualidade. Enfim, é muito comum, principalmente alguns magistrados, eles agendam audiências de 3 em 3 minutos, 4 em 4 minutos, sabendo que isso não é factível, um enorme desrespeito com as partes, o tempo das partes dos advogados. Então, vamos ter que evoluir, né? Evoluir de maneira de isonomia do respeito ao tempo, né? Perfeito. Eu acho que essa evolução, Vinícius, na verdade, ela é benéfica demais, porque você vai ter realmente um respeito com o tempo de todos que estão participando, né? Inclusive a pessoa que estiver fazendo a audiência, participando, a parte, o advogado, ela vai ter que se preocupar com isso, né? Porque ela pode ser a parte prejudicada numa próxima vez. Sim, muito, muito interessante. Pablo, outro aspecto, a gente falou bastante sobre o aspecto trabalhista e eu acho que ele é o mais sensível até pela questão social, né? Enfim, quando a gente fala de vagas de trabalho, a gente não está falando de um número estatístico, a gente está falando muitas vezes da renda de uma família, né? Da sobrevivência de uma família, então é algo de uma responsabilidade enorme. Agora, as questões tributárias também são relevantes, porque muitas vezes as empresas se asfixiam pelos excessivos impostos, principalmente no Brasil, a gente vê esse cenário. Aqui nos Estados Unidos ainda é muito comum a empresa ser tributada pelo lucro dela, né? Enfim, então, naturalmente, é uma situação diferente. O lucro abaixou e não existe, naturalmente, isso vai impactar muito a tributação. Mas no Brasil é muito comum a tributação sobre o faturamento, né? Sobre o faturamento. Muito comum. A gente tem também a tributação sobre o lucro real, mas a ampla maioria das empresas são tributadas pelo Simples ou pelo lucro presumido, né? Então, nós fizemos um estudo que ficou muito legal aí na Bicalho, nós fizemos um roteiro para as empresas do Rio de Janeiro que falava do que tinha de diferente na legislação municipal, estadual e federal. Fizemos isso também para São Paulo, que tinha de benefício na legislação municipal, estadual e federal, e reproduzimos aí também em Belo Horizonte, onde está a nossa matriz, o que tinha de benefício legislação municipal, estadual e federal. E a gente vê que a tônica é que o Simples deu a possibilidade de diferimento. Vamos nos ater aqui às questões federais, que vai abranger todo o nosso público. O diferimento nada mais é do que jogar para frente, né? Então, são 3 parcelas do imposto que o empresário pode jogar para frente, mas um dia a conta chega. Então, é importante também ter muito equilíbrio. Obviamente, jogar para frente nesse momento é importante, porque a gente está falando da sobrevivência imediata, mas a gente tem que começar a pensar em medidas também para conseguir equacionar essa conta, fechar essa conta. Exatamente, Vinícius. E olha só, o que é feito na Bicalho sempre é um planejamento com esses clientes, né? A Bicalho ela tenta sempre ver qual a melhor opção tributária, qual o melhor tratamento tributário para aquela empresa, para aquele cliente, dentro dos parâmetros legais, né? Claro, e buscar a melhor tributação. Mas também existem mecanismos, ferramentas, estudos que podem ser aplicados nas empresas para descobrir se o que ela está pagando de imposto realmente está correto ou não, né? Que são os famosos, né, Vinícius, os estudos tributários, né? Assim, a gente tem milhares de empresas que fazem isso, né? Algumas com muita excelência, outras nem tanto, mas o estudo tributário ele é muito importante para o empresário, porque somente com a análise profunda
do que está sendo pago, que a gente consegue identificar e visualizar em cada item vendido por ele se o tributo está correto ou não. Né? Muitas das vezes nós deparamos com clientes que têm uma operação rentável e a gente descobre que o que ele está pagando é muito mais do que ele deveria pagar. Às vezes, alguns impostos já foram pagos pela indústria, ele está pagando novamente. Né? Então, a gente consegue fazer uma análise dos últimos 5 anos, né? E com esse trabalho tributário, fazer essa recuperação de crédito. Né? Olha só, tem coisas muito interessantes nesse trabalho, que tem alguns profissionais que prometem aí mundos e fundos, mas existem questões ainda que são controversas, né? E é um terreno muito espinhoso, né, para o empresário circular, né? Que, na nossa opinião, muitas das vezes nem vale a pena, né, Vinícius? Sim, exatamente. Por isso que é importante de você ter, naturalmente, o controle da situação e basear o seu estudo em decisões consolidadas. A gente tem dezenas de casos em alguns segmentos que já está totalmente pacificado e o governo faz mediante restituição, que é isso, ele verifica que o crédito foi pago a maior e ele te devolve o dinheiro. Então, distribuidoras de bebidas, bares, restaurantes, de produtos cosméticos, autopeças, drogarias, são segmentos que esses estudos são 100% seguros, porque já estão totalmente pacificados pela Receita Federal. E há essa restituição até com rapidez. E um detalhe que me chamou muita atenção é que a MP ela suspende algumas coisas, difere, mas ela fala expressamente que os processos de restituição eles vão continuar a ser recebidos e processados normalmente, ou seja... Os prazos não foram alterados. Então, as empresas ainda tem a possibilidade de fazer isso, mesmo durante a pandemia, e receber isso com agilidade. Né? Lembrando, Vinícius, que são procedimentos administrativos, tá? Sem qualquer interferência jurídica, né? Feitos dentro da própria Receita Federal, e a restituição é feita direto na conta da empresa. Então, é muito vantajoso. E seguro, né? Eu acho que o mais importante. Né? Não adianta criar um problema no futuro, você tem que gerar uma nova solução. Perfeito, exatamente. Pablo, outro assunto que a gente vem sendo bombardeado aí de e-mails na Bicalho, eu conversando com o nosso time de advogados, as discussões dos contratos. Né? Muitos contratos passaram a criar um cenário de desproporcionalidade entre o que você tem que pagar e a contraprestação, o que você recebe de retorno. E como está sendo a dinâmica aí no dia a dia? A gente chegou a falar, né, para os clientes através de várias reuniões, videoconferências, textos, sobre a teoria da imprevisão. Vou fazer uma explicação rápida aqui. A teoria da imprevisão é quando acontece algo imprevisível, quando da celebração do contrato, que faz com que a relação fique completamente desproporcional, com uma parte tendo extrema vantagem e outra extrema desvantagem. Em razão disso, a parte prejudicada ela pode pedir a revisão para reestabelecer o equilíbrio ou a rescisão do contrato. E eu vi que muita gente com contratos de aluguéis, contratos também de prestação de serviços educacionais, minha luz aqui é automática, perdão, gente, enfim, e outros tipos de contrato. Fala um pouquinho do que está acontecendo aí para a gente. Olha, Vinícius, então, a maioria das empresas, elas locam os espaços para funcionar, né? Para não imobilizar o capital, para não investir um dinheiro na compra de um imóvel. Então, a maioria dos espaços são locados. Então, um exemplo clássico que nós temos da imprevisibilidade são os shopping centers, né? A gente vê que de uma hora para outra, né, de um dia para o outro, todos os empresários, locadores de espaços em shopping centers, foram impedidos de trabalhar. Tiveram literalmente que fechar as portas. Funcionários impedidos de entrar dentro do espaço. Né? Então a gente sai de um cenário que o shopping center garante, promete uma circulação muito alta de pessoas,
para um cenário que não tem nenhuma pessoa entrando mais naquele estabelecimento comercial. E esse é o exemplo clássico. Então, assim, quando aconteceu isso, nós tivemos uma enxurrada de demanda aqui de nossos clientes por esse e por outros fatos. E a nossa reação foi: pessoal, fiquem calmos, porque isso está previsto no nosso Código Civil. Nós temos argumento jurídico, um arcabouço que vai nos ajudar nesse momento, né? E assim, a gente orientou todos os clientes, fizemos vários e-mails, várias videoconferências, explicando isso para eles, né? Rapidamente, a maioria dos estabelecimentos comerciais já agiram, né? E já começaram a dar descontos, isenção, e já começaram a negociar esses aluguéis, né? Porque nós estamos falando aí que o imóvel que você alugava para ter o seu comércio, né, para exercer a sua atividade comercial, ele fica praticamente imprestável ao uso que se destinava antes. Pablito, desculpa até estar te chamando de apelido aí. Questão do São shopping. muitos anos, né? Quantos anos que a gente está? Na verdade, as pessoas não sabem, nós somos amigos desde a infância. A gente jogava bola. Eu era o craque da rua e o Pablo perna de pau. Mentira. Só um pouquinho de mentira. Na minha opinião, a questão do shopping, ela é muito mais grave do que parece. Sabe por quê? O momento de pandemia, ele ainda é um cenário com total previsibilidade. Gente, se você aluga um espaço num local que você se compromete a oferecer segurança, você se compromete a oferecer um fluxo de cliente, porque o aluguel no shopping não é só a metragem, é de fato um ponto comercial diferenciado. Perfeito. Né? É o lazer das famílias hoje em dia. Exato, até porque no Brasil tem a questão da segurança, que existe um impacto enorme e o movimento de shopping center é até diferente do que em outros países. Mas no momento pós-pandemia, para mim, é onde o cenário fica mais cinza. Por quê? A loja vai poder ser aberta. Só que o fluxo de clientes que aquele shopping prometeu para te cobrar X jamais será o mesmo. Não será o mesmo por um longo período. Perfeito. E aí... São contratos que vão ter que ter uma flexibilidade durante um bom tempo. Ainda. Exatamente. E aí eu entendo que nós teremos que ter muita habilidade, tanto nas negociações quanto nas decisões judiciais, para encontrar esse ponto de equilíbrio. Por quê? Entendo completamente a situação das administradoras de shopping, mas, inegavelmente, a entrega delas despencou. Então, naturalmente, vai ter que haver uma proporcionalidade e isso é muito difícil de mensurar. Muito difícil. E esse balanço, esse equilíbrio vai demorar um tempo enorme para voltar ao que era antes. Sim. Né? Olha só, nós estamos falando, além de poder voltar ao fluxo normal de pessoas, nós estamos falando também do poder de compra que as pessoas tinham e que talvez elas não tenham nesse futuro. Então, será que o shopping center vai levar isso em consideração também? Tem vários impactos. Vários impactos. Então, por exemplo, 100% dos shopping centers, todos os aluguéis tem um mínimo e tem um percentual, né? O aluguel percentual. Será que nesse momento, o aluguel percentual não seria o mais justo para até que esse momento se normalize de novo, até que esse equilíbrio chegue a existir novamente? Sim. Né? Então, assim, isso vai ter que ser muito bem pensado, muito bem negociado. Pablo, agora, pensando no lado bom, a gente tem que superar isso. Sim. Medidas de recuperação. A gente fez até uma reunião no escritório e a gente estava conversando, olha, a gente pode ir cortando, a gente vai mutilando a empresa. Mas isso tem um limite. Sim, vai chegar um momento que você vai inviabilizar a sua operação. Exatamente. Agora, você tem que criar mecanismos
para naturalmente atacar o mercado e voltar a faturar. Então, o que você recomenda para as empresas? Enfim, obviamente, o cenário é tão cinza, ninguém tem certeza de nada, nem os médicos. A gente fala, o pico era março, é abril, ninguém sabe. E é verdade, não dá para a gente sacrificar ninguém por uma opinião errada, porque ninguém sabe mesmo, entendeu? O que você sugere? Qual que é o seu entendimento? O que os empresários deveriam fazer? Vinícius, olha só, eu vou fazer uma analogia aqui, que o que hoje nós vivemos é como se fosse um cenário de guerra. Sim. E a gente pegando o histórico da humanidade, o que as pessoas faziam nesses momentos, que são momentos péssimos para todos, elas tentavam guardar aquilo que elas tinham de mais precioso para ir gastando aos poucos e sobreviver. Eu acho que talvez o pensamento das empresas também seja esse. E a gente tem várias coisas que as empresas podem fazer, né, para que, numa eventual duração aí prolongada dessa situação, elas possam utilizar, né? Então, a gente já vem falando, né, Vinícius, da reserva, foram né, disponibilizadas algumas linhas de crédito com juros muito interessantes, né? Às vezes vale muito a pena lançar a mão disso para você ter uma reserva futura, para conseguir aguentar, né, esse período. Mas eu acho que as empresas elas estão muito se reinventando também nesse momento, né? Então, assim, quem diria aqui na Bicalho de Belo Horizonte, nossa matriz, a gente com fluxo de clientes tão pequeno, né? A gente tinha aqui, às vezes, 5 reuniões, 6 reuniões por dia, às vezes mais. Às vezes as salas de reunião nem suportavam, a gente fazia reunião improvisada na cozinha. Exatamente, nós temos 2 salas de reuniões, às vezes as 2 estavam completamente ocupadas, né? A gente fazendo reunião com nossos clientes que são mais de casa, no nosso refeitório, às vezes nas nossas salas mesmo, né, Vinícius? E Verdade. talvez seja um cenário que não vai existir mais, né? Então as empresas estão se reinventando, né? Procurando justamente na tecnologia superar esses obstáculos. Então, quem diria que hoje nós fôssemos fazer audiências, por exemplo, né, virtualmente, né? Essa portaria já existia na Justiça do Trabalho, mas não era utilizada. E teve que ser utilizada de uma hora para outra, né? Então, assim, as empresas elas têm que pensar muito bem os passos que elas vão seguir, né? Elas têm que estar preparadas sempre para o pior cenário. Porque hoje a gente vive um dia, pode ser que daqui a 3, 4 dias o cenário seja outro pior. Então, a gente tem que estar preparado para isso, né? A empresa tem que se preocupar, por exemplo, em se aproximar dos seus clientes, mostrar a sua importância para eles, né? As empresas têm que estar preocupadas em fazer um caixa, em estar na ponta do lápis com os gastos todos fixos, né? Às vezes cortar os gastos variáveis, né? O que a gente tem feito aqui na Bicalho, né, Vinícius? Né? E muitas das vezes cortar na própria pele, né? Na própria carne, né? Tipo, deixar de fazer investimentos. A gente tinha já uma programação de investimentos na nossa estrutura, né, Vinícius? Que a gente ia fazer e esse ano já está cancelado, né? A gente deixou para o segundo momento, infelizmente. Então, acho que é um cenário de muita cautela. Sim. Eu acho que é basicamente isso, né? Evitar ao máximo despesas desnecessárias. Mais do que nunca se mostrou relevante que o empresário ele tem uma reserva de contingência. É muito comum o empresário sempre rapar o tacho do resultado, né? Então, talvez seja vital, né, ter essa reserva financeira. Isso aí é algo extremamente importante porque é onde você pode socorrer, se socorrer rapidamente. Perfeito. Eu acho que a questão da presença que você falou também é muito importante, se fazer presente para o seu cliente, criar novos canais de venda, né? Então, para quem tem comércio, delivery, a gente tem um cliente, aqui eu não vou falar o nome por questão de confidencialidade, é uma loja física aqui nos Estados Unidos e que a gente ajudou no processo de internacionalização, o negócio sair do Brasil, vir para cá, e eles estão fazendo um trabalho de delivery fantástico.
e eu tive uma reunião com o sócio e ele me falou, olha, para ser sincero, tá bom para mim. Para mim é um Sim, negócio inacreditável. Então ele aproveitou a crise, criou um novo canal e ele está se tornando mais conhecido, tendo maior penetração, porque vários concorrentes não se movimentaram com a rapidez dele. perfeito. Então, Agilidade nesse momento é tudo, né? e no caso dele, A gente está desculpa, Pablo, falando aí interromper. de problema. A gente está falando aí de canais de comunicação online, né? E quando você quer comprar alguma coisa, entra na internet, você quer imediatamente, Sim, né? Então, você realmente, se você está prestando serviço pela internet, você tem que ser rápido. A sua resposta tem que ser quase que imediata. é isso aí, exatamente. E no caso dele, ele ainda falou um detalhe que me marcou muito. Falou, além de estar sendo bom para mim, porque eu consegui me adaptar com rapidez, está sendo importante para a minha operação no Brasil, porque eu estou tendo alguma receita em dólar. A gente não precisa falar o que está acontecendo com a cotação. Então, no caso dele, a estratégia de internacionalização, que antes era o que sugava as receitas que ele tinha no Brasil para ele criar isso, está sendo agora o porto seguro da operação dele brasileira. Olha que interessante. Vinícius, você tocou num ponto que poucas pessoas, na verdade, pensam nisso, que é você ter, às vezes, uma reserva em dólar, né? Nós, como trabalhamos muito com essa parte de internacionalização, a gente sempre passou essa preocupação para os clientes, na verdade. E às vezes tem uma reserva em dólar, às vezes abrir uma conta bancária nos Estados Unidos e ter uma reserva lá. Olha como que isso se tornou importante esse ano. Só Nós sendo estamos, 45%. olha isso. Eu vou abstrair, tá, Vinícius? A parte do investimento. Não, não, eu nem acho que é investimento, acho que é uma medida de segurança e proteção patrimonial. Perfeito, eu vou abstrair essa parte. Então, assim, se você levar em conta a desvalorização que o real está tendo e a valorização da moeda americana, você vê o quanto isso é importante para o empresário e para as pessoas também. Né? Você ter parte da sua reserva dolarizada, né? Pode realmente fazer a diferença em momentos como esse. Pois é. Então, a questão das medidas de recuperação, é o que eu acho que o empresário, nem acho, é o que eu entendo, né? Porque acho a sensação de achismo. O que eu entendo, né? Observando durante 25 anos o meio empresarial, é que você tem que ter um planejamento, ainda que seja no momento de crise, de curto, médio e longo prazo. Longo prazo, claro. Então, tudo Perfeito. bem, o planejamento de curto prazo é sobreviver, eu tenho que literalmente pagar as contas imediatas, mas tem um ditado que ele é uma grande verdade. Tudo na vida passa. A fase boa passa, a fase ruim também vai passar. Eu também. Então você tem que planejar as soluções imediatas que são necessárias, as de médio e longo prazo. Se você tirar as lições que podem ser aprendidas nesse momento, certamente em uma nova crise, Deus queira que não venha, mas acaba que sempre vem, isso é ciclo, você vai estar mais preparado para enfrentar. Perfeito. E olha só, como a gente faz também a parte contábil da maioria dos nossos clientes, a gente vê que a maioria dos clientes eles não têm uma reserva, né, Vinícius? Eles literalmente vivem com tudo que a empresa produz, né? E você chega num momento desse, onde a atividade comercial está literalmente parada, você vê o quanto é importante você ter uma reserva empresarial e uma reserva pessoal também, né? Então, assim, destinar uma parte dos dividendos da empresa, né, Vinícius, que a gente sempre fez, para essa reserva é muito importante. De reserva, eu nem discuto com o Pablo, porque o Pablo, de todos os sócios, é o mais pão duro, disparado.
Tem mais alguma coisa que você queria falar para a gente encerrar? Olha, o que eu desejo de verdade é que isso passe logo, né? Todos com saúde, seguros, mas que isso passe. Vai passar. Eu espero que no início do mês que vem a gente esteja tomando um cafezinho mineiro aí no escritório. Eu espero também, Vinícius. Um abração. Muito você, viu? Um abração, gente. Até mais. Tchau, tchau.